dará prosseguimento ao encerramento do culto. Bom dia, amados, paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro da Gênesis, capítulo 3. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 13º. De repente ficou sem mudar alguma coisa no som aqui, de repente. Estava bom do jeito que estava. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 13º. Amém? O texto sagrado diz o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Pai, eu peço que tu fale aos nossos corações agora, que faça aquilo que eu não posso fazer, e que nós compreendamos a tua palavra e possamos viver de acordo com a mesma. É assim que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente começou na semana passada uma série de mensagens intitulada O Princípio. E eu dizia na semana passada que nós muitas vezes conhecemos muitas coisas e saímos repetindo sem muitas vezes saber como tudo começou. E isto acaba fazendo com que nós sejamos meros repetidores, ao invés de pessoas que de fato têm conhecimento daquilo que falam. E aqui neste texto que nós lemos tem o princípio de tudo com relação ao pecado, a queda e as consequências dela. O capítulo 2 da Gênesis, como nós já vimos na semana passada, nos apresenta um belo quadro da vida do homem no Éden. Tudo era bom. Éden, que significa delícia, paraíso, então tudo era bom. Apesar disso, a cena se alterou, como nós acabamos de ler, radicalmente no capítulo 4, porque a Bíblia apresenta o homem com práticas invejosas, odiosas e violentas. E se alterou no capítulo 4, que a gente vai ver, por causa do que aconteceu aqui no capítulo 3. O que foi que mudou? Como começou a maldade e todo o sofrimento no mundo? Muitas vezes as pessoas perguntam isto e colocam a culpa em Deus até. Mas a única resposta satisfatória da origem do mal está aqui no capítulo 3 do livro da Gênesis. E este capítulo relata como o pecado
entrou no mundo e como tem produzido consequências trágicas e universais, e atuais, inclusive. A primeira coisa que o texto fala é sobre o tentador e a tentação. Embora Moisés não tenha relatado que o tentador foi Satanás, porque usa uma linguagem tratando ele como a serpente, isso se acha indicado, inclusive, no artigo, tá bom? No capítulo 8º do livro do Evangelho de João, no verso 44, que mostra que Satanás é o pai da mentira. Então, a tentação, se nós observarmos, seguiu o seguinte processo. Começou com a insinuação de que Deus era demasiadamente severo, o que acontece nos dias atuais, inclusive. O diabo perguntou no verso 1, é verdade que Deus disse? E esta é uma frase que indica surpresa ante o fato de que um Deus solícito, como nós vimos na semana passada, que criou tudo da melhor forma possível para os seres humanos, esse Deus bondoso, como ele poderia ter proibido que a sua criação, a coroa da criação, os seres humanos, desfrutassem do produto de qualquer das árvores do jardim? Como poderia acontecer isso? E a seguir, Satanás, quando ele diz isso, é verdade que Deus disse, ele levou a mulher para o terreno da incredulidade, negando plenamente que houvesse perigo em comer do fruto proibido. Quando alguém duvida, meus amados, que a desobediência produz consequências funestas, podem ter certeza, já está no caminho da derrota. É por isso que eu digo que tem determinadas coisas nas nossas vidas que nós nos deparamos, que nós temos que fugir, temos que evitar, porque quando nós duvidamos e queremos conhecer mais, nós já estamos no caminho da derrota. E, finalmente, o tentador acusou a Deus de motivos egoístas. Observem o que foi que ele fez. Ele insinuou que Deus estava privando as suas criaturas de algo bom, ou seja, de serem tão sábios como ele. Então, quando o tentador fez isso, caluniou o Senhor. Ele disse o seguinte, no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, enquanto Eva não duvidava da palavra de Deus e de sua bondade, não sentia nenhuma fascinação pelo proibido, pelo fruto proibido. Entretanto, foi a incredulidade que lhe tirou suas defesas. Isto é uma coisa muito séria para nós. A incredulidade tira as nossas defesas. O texto diz, então viu que aquela árvore era boa, agradável, desejável e comeu. Quais foram as consequências disso? Isso foi o primeiro pecado. Foi quando o pecado foi introduzido no mundo. No capítulo 3, dos versos 7 ao 24, nós só lemos até o 13º, mas do 7 ao 24, seguiram-se a desobediência de Eva, resultados desastrosos, como que um rio impetuoso. Não foram... alguém poderia dizer assim, esses resultados não foram demasiadamente severos, desproporcionalmente severos. Alguém poderia perguntar, afinal de contas, Deus é o Deus que perdoa, e aí, será que não houve uma desproporção nos resultados, em comparação com o delito cometido por Eva? Falei em delito agora, eu lembrei, eu acho que eu já contei aqui, não tem nada a ver, mas eu lembrei que eu estava numa igreja da nossa denominação, participando de uma assembleia, e as pessoas me vieram com uma série de questionamentos. Eu disse, me dê o estatuto da igreja para eu ver o que diz,
E aí eu fui ler o Estatuto da Igreja e estava falando sobre pecado, no texto que fala sobre pecado, sobre punição. Aí tinha assim: se o delinquente voltar a transgredir, ou seja, os crentes são delinquentes aí quando pecam, lá para a igreja lá. Um termo bem. Então eu falei em delito, lembrei disso, só para espairecer aqui. Mas voltando ao que eu estava dizendo. Evidentemente, como nós vimos nos sermões passados, Deus havia proibido o homem de tudo. De tudo que, como é que eu posso dizer isso? De tudo que ele pudesse vir a descobrir a partir a partir da prova do fruto proibido. E aí o que é que acontece? Isto era para o bem do próprio homem. Uma única coisa Deus havia proibido, que era comer do fruto proibido, porque aquilo traria uma série de consequências negativas. Então, ao ceder à voz de Satanás, tanto o homem como a mulher escolheram agradar-se a si mesmo. E este é um problema que nós vivenciamos. Muitas vezes nós estamos pretendendo nos agradar, em detrimento dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, eles desobedeceram deliberadamente a Deus. E isto era um ato de egoísmo e rebelião que não tem desculpa. Na realidade, eles atribuíram a si o lugar que era de Deus, que muitas vezes nós queremos fazer isso. Porque aqui muitas vezes nós observamos pessoas dizendo a Deus como Deus deve agir, determinando para Deus como Deus deve fazer as coisas, exigindo de Deus como Deus deve fazer as coisas. Por que isto? Porque as pessoas são egoístas e acham que elas podem ficar no lugar de Deus, muitas vezes. Então, as consequências teológicas da queda são as seguintes: Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal. Vejam, os olhos deles foram abertos, diz a palavra. As mentiras de Satanás estavam entrelaçadas com um fio de verdade. Adão e Eva chegaram a assemelhar-se a Deus, distinguindo entre o bem e o mal. Porém, o conhecimento se diferencia, o conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva passaram a ter é diferente do conhecimento do bem e do mal que Deus tem. Porque Deus, ao contrário, e eu já citei um autor que tem chamado Paul Rolfe, que diz isso, Deus conhece o mal como um médico conhece o câncer. O médico sabe todos os malefícios de um câncer, mas ele não sente. O médico sabe o que um câncer pode causar numa pessoa. E ele até sofre com isso muitas vezes, mas ele não está sofrendo as consequências do câncer. Já o homem caído conhece o mal como o paciente conhece a enfermidade. O paciente do câncer sofre com as consequências do câncer. Então, a diferença é esta: o homem passou a conhecer o bem e o mal, sofrendo as consequências. Deus conhecia o bem e o mal e conhece o bem e o mal, mas não sofre as consequências. E o homem, por ter tentado ou ter buscado ficar no lugar de Deus, ele acabou conhecendo o bem e o mal do modo pior que pode existir, sofrendo as consequências desse bem, então, desse mal. Então, a consciência deles despertou para um sentimento de culpa e vergonha, inclusive, coisa que eles não tinham antes. Por quê? Porque a primeira coisa que aconteceu foi que foi interrompida a comunhão com Deus. Primeira coisa. A Bíblia diz que eles fugiram da presença de Deus, se esconderam, como nós acabamos de ler. Quando eles perceberam que Deus estava vindo conversar com eles, eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha e se esconderam. O pecado sempre despoja a alma da pureza e do gozo da comunhão com Deus, sempre. E isto é traduzido numa coisa chamada morte espiritual. Num sentido mais profundo, cumpre a advertência de que o homem morreria no dia em que comesse do fruto proibido.
O homem não morreu literalmente naquele momento, embora como resultado veio a morte física também, mas não morreu naquele momento, mas a morte espiritual aconteceu, porque houve um distanciamento de Deus. A natureza humana corrompeu-se e os seres humanos adquiriram a tendência para pecar. Já não eram mais inocentes como uma criança, mas as suas mentes se haviam sujado e eles sentiram vergonha de seu corpo. E outra prova foi que outra prova de que eles passaram a demonstrar a verdadeira natureza humana com a queda, foi que eles lançaram a culpa sobre os outros. Porque quando Deus perguntou a Eva, o que foi que você fez? Bom, a serpente me enganou e eu comi. E pior foi o homem. E você, por que você fez isso? Bom, a mulher que tu me destes me convenceu, eu comi. Ou seja, botou a culpa em Deus. Se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não teria cometido esta falha. E este é o pecado original ou a natureza decaída do homem. Então, Deus castigou o pecado com dor, sujeição e sofrimento. Um Deus santo, meus amados, e aqui está a resposta, não há nada de desproporcional nisso, é que um Deus santo não pode deixar passar por alto a rebelião de suas criaturas. Não pode. Se engana quem pensa que pode enganar Deus. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 6, verso 7, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isto também se fará. Então, é a consequência do erro, do pecado. Um Deus santo, repito, não pode deixar passar por alto a rebelião de suas criaturas. A mulher sofreria dores no parto, estaria sujeita ao seu marido. E você pode até perguntar, estar sujeita ao marido é uma maldição? Não deve ter a família um cabeça? Além do mais, não está aí uma figura da relação entre Cristo e a igreja? São várias as perguntas. Mas vejam, o mal consiste em que a natureza decaída do homem o torna propenso a abusar de sua autoridade sobre a mulher. Eu já disse aqui que isso tem uma questão espiritual. Quando Deus disse que faria uma mulher para ajudar o homem, foi bem claro, a palavra que é utilizada para definir a mulher é a mesma palavra que é utilizada para definir Deus ajudando as pessoas que precisam. Então, não tem a ver com um ser maior do que o outro, tem a ver com a questão espiritual de que o homem precisa apresentar Deus para a família e a família para Deus. Mas a natureza caída dele faz com que muitos achem que ser submissa significa ser escrava. Ser submissa significa ser alguém inferior, e muitos agem dessa forma. Isso não tem a ver com o que Deus ensinou, tem a ver com a natureza pecadora do ser humano. Então, essa natureza pecadora torna o homem propenso a abusar de sua autoridade sobre a mulher. E do mesmo modo que a autoridade do marido sobre a mulher pode trazer sofrimento, o desejo feminino a respeito de seu esposo pode ser motivo de angústia. E quantas vezes não tem sido? Por causa da natureza pecaminosa. Está aí o princípio de tantos problemas nos lares, tantos problemas nas famílias, tantos problemas de relacionamento entre os cônjuges. Está exatamente na queda. O desejo da mulher não se limita à esfera física, mas abrange todas as suas aspirações de esposa, mãe e dona de casa. E se o casamento fracassa, a mulher fica desolada. Então, o inimigo, desde os primórdios, investiu em fazer com que o relacionamento entre homem e mulher se desfizesse. E por isso nós temos que ter cuidado. Toda a raça e a própria natureza ainda continuam sofrendo como consequência do juízo pronunciado sobre o primeiro pecado. Tanto que o apóstolo Paulo fala de forma poética sobre isso. Ele diz que a natureza geme e está sentindo dores de parto até agora. Está lá em Romanos, no capítulo 8, verso 22. Quando nós olhamos
para o que diz a Bíblia a respeito da queda, sobretudo as suas consequências, entendemos porque há tanto sofrimento, queridos, tanta tragédia. Observem os exemplos ocorridos nos últimos tempos: guerra na Ucrânia e em outros países, corrupção desmedida na nossa nação. São tantos os exemplos, violência ao extremo, são tantos os exemplos negativos, e isso sem falar quando não ocorrem fenômenos naturais, que muitas vezes ocorrem também. E quando eles não ocorrem, ocorrem eventos desastrosos gerados pelo próprio homem. Isso mostra que cada vez mais a natureza caída da humanidade. Nós somos pecadores. Então, interessante é perceber essa natureza pecaminosa em um evento desastroso. Eu estava vendo ontem pela manhã uma reportagem com Débora de um acidente que houve aí de um avião. Não foi agora não, mas eu estava vendo a reportagem. E interessante que quando o avião caiu, muitas pessoas apareceram do nada e ainda tinha muita gente viva, mas ninguém foi socorrer os que estavam vivos. Foram pilhar o avião, roubar as bagagens, roubar joias, roubar as coisas das pessoas, porque as pessoas são assim. Outro dia nós estávamos vendo aí uns saques em supermercados, porque a polícia entrou em greve e o povo aproveitou para saquear, porque infelizmente o povo é assim. Muitos aproveitam as desgraças dos seus compatriotas para ganharem dinheiro, outros praticam saques, como eu acabei de falar. É verdade que há necessitados. Virou um caminhão, o que é que acontece? Não aparece ninguém para socorrer o motorista, mas para carregar a carga aparece todo mundo. Do nada aparece todo mundo. Porque há muitos aproveitadores. Então, infelizmente, é assim que nós somos, queridos. Portanto, o que eu quero dizer é que o que precisamos fazer é reconhecer que temos a natureza pecaminosa. Eu não estou dizendo que eu e você fazemos isto, que alguns fazem de serem saqueadores, coisas do tipo, mas nós pecamos da mesma forma, porque não existe pecado maior ou menor diante do Senhor. Nós temos uma natureza pecaminosa. O que eu quero dizer é que, ainda que nós não pequemos, no sentido que nós falamos aqui no dia a dia, ainda que não cometamos os erros que muitos cometem, ainda assim nós somos pecadores. Temos uma natureza pecaminosa. Ainda que fiquemos dormindo 24 horas por dia, ainda assim nós somos pecadores. Eu não estou falando mal de ninguém, não estou desejando mal a ninguém, não estou roubando ninguém, mas ainda assim temos a natureza pecaminosa, e isto tem a ver com o DNA que nós trouxemos lá do Éden. Quando Adão e Eva caíram, toda a raça e a própria natureza caiu. Todos nós herdamos o DNA do pecado. Então, isso faz com que nós tenhamos esta natureza e continuemos sendo pecadores. Só há um remédio para isso, queridos. É pedir perdão a Deus e buscar viver de acordo com a vontade dEle. Tentar sempre buscar, colocar em prática a palavra do Senhor. Porque desde o princípio o objetivo de Deus foi, quando criou o ser humano, foi que nós vivêssemos de acordo com a vontade dEle. Mas o pecado dos nossos primeiros pais nos fez herdeiros dessa natureza pecaminosa. Então, nós precisamos entender que, quando nós enquanto estamos aqui nesta vida, nós temos esta natureza, somos propensos ao erro, somos propensos a pecar, a entristecer a pessoa de Deus, entristecer o Espírito Santo do Senhor, quando a Bíblia diz que nós não devemos entristecê-lo. E por isto mesmo é que nós precisamos, e a palavra é esta, precisamos sempre depender do Senhor e
colocar em prática a sua palavra nas nossas vidas. Às vezes eu fico observando, eu gosto de observar pessoas, mesmo que não pareça, mas eu fico observando. Às vezes estou parado no semáforo e fico olhando o povo passar e fico observando o jeito de um, o jeito de outro, essas coisas todas. E uma das coisas que eu fico olhando quando fico andando, eu me lembro sempre daquele antigo, que eu não sei nem quantos são da época aqui, videoclipe, era videoclipe ainda, de Michael Jackson, Thriller, que tem um monte de zumbi andando. Quantos aqui são dessa época? Não, todo mundo aqui é dessa época, porque estava passando no cinema até um dia desse um filme. Então, todo mundo é da época. E eu fico olhando as pessoas andando na rua e eu estou no meio delas e eu penso que nós somos iguais àqueles zumbis. Um monte de mortos-vivos, pecadores, que se não fosse a graça de Deus, nós iríamos todos para o inferno. Nós só não vamos porque Deus foi gracioso conosco e nos alcançou. Porque Ele é misericordioso e apesar de sermos pecadores, Ele nos amou primeiro. E isto faz toda a diferença, mas isto não tira a condição de pecadores que nós somos. Nós continuamos pecadores. E precisamos entender isso para que possamos buscar cada vez mais fazer a vontade do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas perguntam por que nós somos pecadores. Se eu vejo pessoas dizendo, eu não sou pecador. A Bíblia diz que se alguém diz que não é pecador, é mentiroso, já está pecando. Mas há pessoas que dizem isso, porque as pessoas entendem que pecado é ficar fazendo as coisas erradas. Isso é consequência do pecado. As pessoas não fazem coisa errada, não são pecadoras porque fazem coisa erradas. Elas fazem coisas erradas porque são pecadoras, é o inverso. Então todos nós somos, e se não fosse, repito, a graça do Senhor, seríamos todos como aqueles mortos-vivos do clipe de Michael Jackson. Nós precisamos lembrar disso para que assim possamos viver de acordo com a vontade do Senhor e não deixemos de buscar fazer a vontade dEle. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, e nos dê a graça de entender cada vez mais que precisamos da graça do Senhor em todos os dias nas nossas vidas. O que faz a diferença entre mim e as pessoas que estão por aí, muitas vezes, fazendo coisas que nós entendemos erradas, é a graça de Deus, somente. Senão, nós estaríamos também da mesma forma. Outro dia, eu já contei aqui, outro dia, a gente estava numa reunião do Conselho de Pastores e quando saímos, fomos jantar. Como os pastores não eram daqui de Campina Grande, eles foram me seguindo e a gente foi pela rua Presidente João Pessoa de noite. Alguém já passou ali na rua Presidente João Pessoa à noite? É cheio de prostitutas e travestis, essas coisas. E eu ia devagar porque os caras vinham atrás de mim. E aí, quando eu ia passando, um olhou para mim e fez amor. E já foi me chamando lá, né, essas coisas todas. E eu fiquei pensando assim, eu falei para mim mesmo, eu digo, Senhor, qual é a diferença entre mim e essas pessoas? Eu poderia estar fazendo coisas erradas do mesmo jeito, a diferença é só uma, é que a graça de Deus foi bondoso comigo, foi gracioso comigo, senão eu poderia estar fazendo coisas tão erradas quanto. Então, isso não nos faz melhores do que ninguém, só nos faz mais responsáveis para andar segundo a palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande e nós precisamos lembrar disto para que não incorramos no erro que Eva e Adão incorreram, de querer se colocar no lugar de Deus, querer saber mais do que Deus. O inimigo vai sempre minimizar. Quando Satanás disse para Eva, certamente não morrerás, é aquela velha história do não é bem assim. Foi isso que ele disse. Não é bem assim. Não foi bem isso que Deus quis dizer. Ele quis dizer que se você se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Então, não é bem assim. Certamente não morrerás. Não é bem assim. Mas a morte veio.
Veio a morte física e o pior, veio a morte espiritual e com ela a morte eterna. Hoje em dia o inimigo continua dizendo assim, não é bem assim. Fumar faz mal à saúde, não é bem assim. Fazer sexo antes do casamento pode trazer problema, não é bem assim. Use preservativo e vai tudo bem. Você pode fazer isso, aquilo, não é bem assim. Faça dessa forma e vai tudo bem. E vai distorcendo a palavra do Senhor e fazendo com que as pessoas incorram em erros que levam para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós e não permita que isso aconteça conosco. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, como eu pedi agora, e nos ajude a viver a Tua palavra como ela é. Não nos deixe sucumbir à nossa natureza pecaminosa, Senhor, mas nos permita que sejamos obedientes à Tua palavra e andemos de acordo com os Teus preceitos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.